Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da conturbada relação entre o integralismo, os intelectuais e a imprensa. Né? Para fazer isso, eu utilizarei informações deste livro aqui, que se você conhece eu não direi nenhuma novidade, mas para quem não o conhece, o vídeo vai ser bem interessante. Este livro aqui é uma das melhores biografias já feitas de Plínio Salgado, é feito pela sua filha, se chama a biografia Plínio Salgado, meu pai. Bom, para a gente fazer uma análise rápida, porém profunda, que vale a pena você passar um tempo aqui ouvindo, nós precisamos retroceder a 1937, quando da instauração do Estado Novo, né, e do fechamento da ação integralista brasileira. O que aconteceu na ocasião é que para o Vargas era muito interessante ter o apoio dos integralistas, né, por várias razões, mas eu vou citar algumas. O integralismo era o maior poder político do Brasil. Ele era um movimento nacional, estava presente em todos os estados, era muito bem organizado, muito bem preparado. Ele tinha muitos membros na Marinha e no Exército, tinha até a província do Mar, né, que era um núcleo integralista nos navios da Marinha, né, e tinha muitos membros no próprio governo do Vargas, né, que eram integralistas. Então era conveniente para o Vargas ter os integralistas do lado dele. Até porque Plínio Salgado, num simulado do próximo presidente da República, ele era o favorito sem sombra de dúvida. Ele provavelmente teria sido presidente nas eleições que ocorreram ali, que teriam ocorrido se não houvesse sido instaurado o Estado Novo. Né? Então era muito importante ter o apoio de Plínio Salgado. Ele envia um emissário para conversar com Plínio Salgado, e esse emissário convida Plínio Salgado para ser ministro da Educação. Né? E Plínio Salgado ficou de analisar a Constituição que o Vargas queria impor ao Brasil, para depois dar a sua resposta. E ele analisa ali a Constituição, e junto com outros intelectuais, e chega à conclusão de que depois da instauração do Estado Novo, o Brasil viveria uma ditadura, então ele não deseja fazer parte daquele governo, ele não aceita aquilo. E o emissário do Vargas até brincou, falou, poxa, eu não sabia que o Plínio Salgado era tão liberal. E o Plínio Salgado respondeu, não sou liberal, mas também não sou ditatorial. Né? E por ocasião disso, o que os integralistas também perceberam? Que, embora eles não quisessem fazer parte daquele governo, o Brasil estava muito desestabilizado, muito instável em relação ao cenário internacional que estava se agravando e que em breve o Brasil precisaria estar estruturado para participar, para ter um papel, uma representação dentro desse cenário político. O que acontece? O Plínio Salgado, seguindo a mais velha tradição integralista, ele decide colocar os interesses do Brasil acima dos interesses pessoais, e ele resolve não desestabilizar a nação. E como Vargas havia prometido que nunca ia proibir a ação integralista brasileira, então os integralistas permaneceram agora trabalhando só como um movimento de cultura, né, deixando de lado a política, pelo menos no primeiro momento. Né? O que acontece? O Vargas não só instaura o Estado Novo, né, com o apoio do Exército, etc., como ele começa a perseguir todas as agremiações políticas. Plínio Salgado ouviu no rádio falando que ia ser proibido os símbolos, bandeiras, etc., liga para um membro do governo do Vargas e pergunta se aquilo tinha algo a ver com eles. Ele disse que não. E através desse jogo muito sutil de tentar convencer os integralistas de que não era, que aquelas coisas eram efeitos colaterais de uma política geral, os incidentes com os integralistas eram efeitos colaterais de uma política geral que estava sendo implantada, mas que logo tudo daria certo, eles conseguiram convencer os integralistas de que a se manterem apaziguados durante um pequeno período, que foi o suficiente para começarem as perseguições contra os integralistas, e não só contra os integralistas. Não foram só os jornais e periódicos integralistas que foram perseguidos, mas também os jornais que não tinham nada a ver com o integralismo. Tudo foi colocado, né, sobre tutela ali do governo, né, tudo foi colocado sobre vigilância, né, e isso irritou muita gente. Então, quando ocorre o assalto ao Palácio da Guanabara, não foram só integralistas que assaltaram o Palácio da Guanabara. Muitas pessoas dos mais diversos
né, dos mais diversos pontos de vista político, estavam reunidos para promover aquela ação. Né, porque todos estavam, de certa forma, infelizes, né, indispostos com a política que o Vargas estava colocando no poder. Então, o que acontece é que, em 1938, o Plínio Salgado efetivamente é preso. Enquanto ele estava no cárcere, ele ouviu falar as primeiras vezes dos boatos a respeito do integralismo ser uma possível quinta coluna a serviço do nazismo alemão. A princípio isso não foi levado a sério, era só mais um boato entre muitos boatos, né? Era uma calúnia entre muitas calúnias. Plínio Salgado foi para o exílio e durante o exílio ele foi percebendo o recrudescimento dessas mentiras no cenário midiático brasileiro. Quando ele retorna do exílio é que ele foi descobrir tudo o que de fato aconteceu. Vamos lá. Um amigo do Plínio Salgado, que tinha trabalhado com ele no jornal, e que ele teve uma entrevista, ele deu uma entrevista, onde ele se gabou de ter sido o responsável pelo exílio do Plínio Salgado. E ali ele revelou também onde foi que começou a história da quinta coluna. E a verdade foi o seguinte: um emissário do Vargas, um membro do governo do Vargas, pediu que esse jornalista se apresentasse porque ele tinha provas, dizia que tinha provas, das intenções da Alemanha aqui no Brasil. Esse cara foi, e a única coisa que ele tinha, e isso é ele que diz, a única coisa que ele tinha, está tudo registrado aqui nesse livro, a única coisa que ele tinha, de fato, era provas da relação, das conversas diplomáticas ali entre um ministro britânico e o governo alemão, no sentido de que os britânicos não atrapalhariam qualquer ação dos alemães aqui, voltadas para a América do Sul, se as colônias africanas da Inglaterra fossem mantidas longe do conflito, fossem mantidas neutras ali, os alemães não botassem a mão ali. E era isso que ele tinha para falar, né? Só que essa conversa que ele estava tendo com o governo do Vargas acabou vazando e um general acusou esse cara de estar fazendo conspiração dentro do governo do Vargas. Então, um general conseguiu que esse jornalista fosse exilado. Só que outro jornalista, vendo esse exílio, exigiu o exílio do Plínio Salgado e lá vai Plínio Salgado para o exílio. Né? Por que esse comunista, que era amigo do Plínio Salgado, fez isso? Né? Ele só era um dos tantos outros que estava cumprindo uma ordem, tá? Que veio diretamente do Comintern, da União Soviética, que pedia que todos os comunistas no Brasil eles começassem uma campanha difamatória contra o integralismo, associando ele ao nazismo, porque assim isso poderia contribuir com a queda do integralismo, né, com seu descrédito e, consequentemente, favorecesse, né, os planos de Moscou aqui para o Brasil. Com relação a esses planos de Moscou aqui para o Brasil, esse é um assunto que ainda cabe ser muito estudado. E por quê? Porque a União Soviética tinha um interesse tremendo no Brasil. Não é exagero nenhum falar que os princípios de comunismo em todas essas nações que cercam o Brasil, inclusive na costa da África, financiados pela União Soviética, tinham o intento último de cercar o Brasil para que em longo prazo o Brasil fosse de fato dominado pela União Soviética. Porque isso aqui era um ponto geográfico estratégico, não só pelos recursos, mas só pela sua própria posição no mundo, né? E a União Soviética fez esforços imensos para dominar isso daqui. E isso é que precisa ser passado ainda direitinho a limpo na história. Né? E tem muitos livros bons sobre isso que mais para frente a gente pode até discutir. Bom, o que acontece? Ocorre que, quando o Plínio Salgado retorna do exílio, vocês precisam lembrar do seguinte: o Brasil tinha entrado na Segunda Guerra Mundial, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. E quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, o senhor Vargas mandou um emissário procurar Plínio Salgado em Portugal e pediu para o Plínio Salgado escrever uma carta aos integralistas, chamando os integralistas para lutar, porque ele sabia ainda do poder que o Plínio Salgado tinha, e pedindo para que o Plínio Salgado não causasse tumulto, porque o momento no Brasil era muito delicado. E o Plínio Salgado fez essa carta, ela está aí escrita, né? E no mesmo livro onde ele coloca essa carta, também está a carta em que o Plínio Salgado condena o nazismo em 1935, condena o racismo alemão e condena o nacionalismo exacerbado dos alemães, que era perigoso à autonomia das outras nações. Né? Bem, então nessa carta o Plínio Salgado chama os integralistas para lutar pelo Brasil para não causar tumulto, porque os problemas do Brasil já eram muito graves.
Os integralistas então se alistam, vários deles na FEB, já havia muitos integralistas, como eu disse, na província do Mar, que morreram na defesa do Atlântico e outros que morreram nos campos de batalha europeus, à ordem de Plínio Salgado. Então sempre houve essas conversas entre o Getúlio e o Plínio Salgado, enquanto Plínio Salgado estava no exílio. Quando do seu retorno, então, ele descobre a origem da calúnia desse seu amigo, que é essa ordem do Comintern, né? E ele percebe que está todo aquele alvoroço. Mas, naquele tempo, quando o Brasil entrou na guerra, a vida dos descendentes de alemães e de quem tinha dicionário de alemão na parede, ou quem tinha letras góticas em alguma coisa, que é aquela letra tipicamente alemã, já era associado imediatamente ao nazismo. Se você tivesse um livro de Goethe na sua estante, você já era considerado um admirador do nazismo. E muita gente teve problema com isso, precisava de salvo-conduto para se deslocar. Muitos integralistas foram presos, torturados, mortos, né, durante essa perseguição. E o que vai acontecer? O Plínio Salgado e os integralistas que efetivamente eram presos, eles tinham que apresentar provas das coisas, eles passaram por interrogatório. Então os integralistas apresentaram prova atrás de prova de que não tinham nada a ver com essa história de quinta coluna, de que isso era uma mentira. E isso era muito claro, né? Na verdade, todos os investigadores que chegavam a fundo percebiam que aquilo era uma banalidade, era uma mentira, viam que o integralismo não tinha nada a ver com aquilo, e imediatamente os integralistas iam sendo liberados, né? E o que acontece? A gente sabe que todos os colaboracionistas do nazismo não tiveram uma vida branda depois da Segunda Guerra. Aqui no Brasil, os integralistas, se tivessem sido colaboracionistas, eles teriam sido assim, teriam tido uma vida, se não fossem mortos, enforcados, etc., ia ter tido uma vida terrível. Por quê? Porque a polícia aqui era muito mais voraz com relação a isso do que em outros países. Era muito grave a maneira como a polícia perseguia os envolvidos com o nazismo aqui. A gente não pode esquecer disso. Né? E se houve alguns que escaparam, alguns nazistas que escaparam da justiça, isso foi por uma sorte, por um trabalho, ali, por uma vida de fugitivo terrível que eles tiveram. Né? E aqui no Brasil não, os integralistas, justamente porque provaram sua inocência, viviam tranquilamente. Plínio Salgado concorreu à presidência, Brasília foi construída, inspirada na obra Voz do Oeste de Plínio Salgado. Né? O general Olímpio Mourão Filho virou general de exército e inclusive foi o responsável por marchar as tropas em 64. Então fundaram partido, fundaram agremiações culturais de todo tipo. Homens como Abdias do Nascimento, João Cândido, Miguel Reale, Alfredo Buzaide, Câmara Cascudo, esses homens tiveram uma vida espetacular, mas entre muitos outros integralistas que tiveram uma vida espetacular e compuseram os quadros da maior e mais relevante posição dentro do Brasil. Então era evidente o contraste entre o que aconteceu de fato, né, a realidade oriunda da vitória no campo das provas, né, e com aquilo que a imprensa tinha dito. Ocorre que uma outra força entra, ganha peso nessa somatória toda de acontecimentos. O marxismo cultural, o gramscismo, que já na época da IB já tinha aqui os seus adeptos, ele finalmente ganha efetividade. Né? Então, baseado naquela velha frase de Goebbels de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, né, eles pegam essa propaganda, né, eles aproveitam que em um determinado momento o governo se interessou pela destruição do integralismo, o difamou, caluniou, eles pegam as propagandas daquilo ali, embora já estivessem provadas que eram propagandas, eram bobagens, e compõem uma série de materiais. E dentro da academia houve toda uma hegemonia do pensamento de esquerda. A ideia fundamental do marxismo cultural é implodir a civilização por dentro. A ideia é que você observe a realidade por um viés materialista. Né? É muito mais fácil você destruir uma civilização ruindo seus valores do que por uma guerra militar, coisa assim. Né? E penetrando aos poucos dentro da sociedade, nos cargos relevantes, e ir subvertendo essa estrutura. Né? E todo o viés da academia era de esquerda. Eu tive um professor na faculdade que ele já é um senhor de muita idade, e ele contava como é que era o negócio. E ele falava que o marxismo era um óculos que você colocava para enxergar a realidade. E ele fala das obras que só tinham traduções quando o viés era marxista.
todos os comentadores eram marxistas, das obras de filósofos, etc. Que você só tinha uma coleção de filosofia no Brasil, que era essa azulzinha aqui, tá entendendo? E que você, para ler obras estrangeiras, você tinha que pegar um cara que sabia ler, ele lia aquilo e você sentava em grupo para ler aquilo ali. Então é lógico que houve uma hegemonia do pensamento de esquerda. Para o intelectual de esquerda, honesto, né, ele não teve acesso às fontes limpas do integralismo, ele já começou a ter acesso a fontes contaminadas. Então ele escrevia matérias que reproduziam o velho mito criado no governo Vargas, né, reproduzia esse mito porque ele não teve acesso a fontes boas. O desonesto achava eventualmente a fonte verdadeira, via que não era nada daquilo, mas não tinha interesse que o povo brasileiro tivesse acesso àquela opinião, àquela visão do integralismo. Hoje, quando a gente observa o que a mídia faz, a gente percebe que existe um viés da mídia que tenta manobrar a opinião pública. Vocês imaginam como é que era isso, né, antes da internet? Ainda é forte, mas imagine como era antes. Né? Hoje o assassinato de reputação está aí, só que o perseguido pode se manifestar através da internet. Imagina como é que era quando 2 ou 3 polos de informação dominavam a informação, né? Quando eles decidiam perseguir alguém, né? Essa pessoa era jogada no mais absoluto ostracismo. Isso aconteceu com vários intelectuais excepcionais, como Gustavo Corsão, Tasso da Silveira, né? Alceu Amoroso Lima. Esses caras foram rechaçados, né? Tirados da vida intelectual da nação. Hoje a gente está redescobrindo as obras deles, né? Mas vejam, era muito mais intensa a perseguição, muito mais difícil. Os integralistas não tinham nem como se defender. E vejam, são 2 intelectuais que disputavam o mesmo período, mas você tinha os que viveram antes do Estado Novo e conheciam a verdade sobre o integralismo, e os que vieram depois do Estado Novo. Então, que já reproduziam a mentira de modo autônomo. Não precisava mais do empurrãozinho do Comintern, do empurrãozinho dos desonestos. As pessoas honestas já acessam a mentira e reproduzem a mentira. Então, Plínio Salgado teve uma vida muito proveitosa em benefício da nação, justamente por causa desses intelectuais que acessaram a verdade antes. Né? Só que esses novos intelectuais pós-Estado Novo, eles evoluíram junto com os meios de comunicação. A TV, por exemplo, virou um meio muito envolvente. E conseguiu-se criar um clima no Brasil que defender a verdade começou a ser difícil. Né? Você veja hoje o que a mídia faz, né, com algumas pessoas que tentam defender posições que são verdadeiras, ou não são verdadeiras, mas é a sua opinião. Veja o que ela faz. Né? Ela taxa cristão, todo mundo que não concorda com ela, tem grupos que os taxam de fascistas, só por causa da discordância. Né? Veja, imagine isso antes, repito, imagine como é que era. Né? Bem, então começou a se tornar uma coisa muito precária defender o integralismo. Você só crescia academicamente se você tivesse um viés. E ainda hoje é assim. Você só cresce academicamente se você tiver um viés. Então você é expulso da academia. E a imprensa, o que é a imprensa? É aquela que vai fazer sua pesquisa para suas matérias e pega material dos intelectuais. Se esse material está corrompido, seja você desonesto ou honesto, você vai ter acesso a eles. Né? Agora, o honesto pega esse material corrompido sem querer. O desonesto sabe que isso é mentira, mas continua reproduzindo. O que vai acontecer? Uma hora chega a defesa da verdade, ela fica muito limitada, porque defender a verdade é quase assassinar sua própria reputação. Mas o advento da internet permitiu que aquela dicotomia que os mais inteligentes já percebiam entre o discurso e a realidade, ora, algo tão nefasto produziu homens tão bons, né? Não, algo que era similar àquilo que houve na Alemanha. Como é que tinham esse e aquele membro dentro disso daqui? Como é que essas pessoas defendem ainda aquilo que elas acreditavam na época? Como é que pode isso? Então aparece o grande obstáculo à ideia de uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. A realidade. Só que com a internet, as pessoas começaram a pesquisar mais e conseguiram achar, por exemplo, esses livrozinhos aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, que são das obras completas de Plínio Salgado. Acharam essas obras, compraram, começaram a ler e começaram a ver que não era nada daquilo que tinha sido pintado. Começaram então a procurar as pessoas que tinham uma opinião diferente e a verdade começou a aparecer. O bom da verdade é esse.
A informação verdadeira, ela condiz com a realidade, as coisas se unem, faz sentido. Então, dentro desse processo de descobrimento do povo brasileiro de uma opinião política que não é necessariamente no viés esquerdista, houve muita coisa boa. Entre essas, o aumento, a procura de material verdadeiro, a pesquisa autônoma, um jornalismo que não precisa de faculdade, você não precisa se embevecer em veneno, se embeber em veneno para você poder fazer um jornalismo de qualidade. Então começou a surgir muita coisa. Os jornalistas sérios começaram a acessar coisas boas e reproduzi-las. E os intelectuais sérios começaram também a acessar coisa boa e reproduzi-las. E isso melhorou a qualidade, tem melhorado a qualidade das pesquisas e das coisas que se diz do integralismo na imprensa. Então é a própria história fazendo uma autorreflexão, colocando as coisas em pratos limpos. Então vejam, no final das contas, dentro de alguns anos, nós vamos ter pesquisas muito melhores. Eu tenho encontrado pesquisas excelentes intelectuais e tenho visto matérias cada vez melhores. Ainda há muita mentira, mas pelo menos a verdade é o que vai sobrar dessa mentirada toda. Então, quando sobrar mais verdades do que mentiras, então a história vai ter passado a limpo a dignidade de tantos homens e mulheres que deram suas vidas pelo integralismo, pelo bem do Brasil, e vão restaurar talvez toda aquela intelectualidade, os livros e as obras dos pensadores integralistas que tiveram uma vida dedicada a pensar a nação, pensar o país, pensar o nosso futuro. Talvez a gente volte a ter acesso e redignifique essas pessoas, reinsira elas, mesmo que pós-mortem, dentro do lugar que elas merecem estar, reconhecendo o trabalho que tiveram em benefício do Brasil. Tá certo? Bem, então eu espero com esse vídeo ter colaborado um pouco com o entendimento a respeito dessa questão. Por que o integralismo é tão difamado? Fica aí esse vídeo como uma instrução. E qualquer dúvida a gente pode ir fazendo vídeos separados à parte para discutir mais essa questão. Pelo bem do Brasil, Anauê.